Eu acho que o marketing é uma coisa positiva, inclusive para as instituições. O marketing sério, porque o Ministério Público, por exemplo, não tinha página na internet. Quando eu assumi a Infância e Juventude, eu queria ter a minha página da Infância e Juventude na internet. Hoje nós temos assessoria de marketing, assessoria de imprensa, que faz a página do Ministério Público, porque a população quer saber, e aí, o Ministério Público não vai fazer nada? Comunicação é muito importante, principalmente porque os veículos de comunicação, eles aceleraram, eles mudaram muito. Hoje acontece um acidente de manhã, em 10 minutos a cidade inteira já sabe. E aí as instituições precisam se preparar para se comunicar nessa velocidade. Né? Existem 3 pessoas. Quem você realmente é, quem as pessoas pensam que você é e quem você pensa que é. Eu acho que o marketing ele reúne essas 3 coisas numa imagem só. Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Esse programa que promove o quê, Jairo? Cara, promove o marketing. E hoje a gente traz um cara que promove a justiça. Cara, hoje vai ser um marketing de promotoria, cara. Vamos falar de... A gente vai entender um pouco de marketing para direito, pra jurídico, tudo. Enfim. Cara, eu tenho o prazer de chamar quem, Jairo? Cara, Antônio Farto, uma Vem honra. Vem pra cá, Antônio Farto! Trazendo o meu blazer hoje, cara. Pô, olha a elegância. Garbo e elegância, cara. Elevou um nível assim, ó, muito alto. Já terminou o expediente, mas estamos aqui de farda ainda. Olha, eu vou confessar pra você que eu tive que falar pra ele assim, qual a cor do terno? Ele falou azul. Eu falei, beleza. Eu vim de azul também. Entendeu? Antônio, primeira coisa, Toninho, né, meu? Vou chamar de Toninho aqui. Pode ser Toninho? Pode ser Toninho. Com todo respeito, Toninho. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Muito contente de estar aqui. É uma honra poder falar sobre temas relevantes aí, marketing, direito, que é uma coisa que a galera acha que tem não umas restrições. Exatamente, vocês vão entender tudo isso hoje. Não, e hoje vai ter assunto demais, até mesmo porque a história desse cara é incrível. Eu também, o produtor já deu uma pesquisada ali, falou. Tinha que ter 50 fichinhas aqui pra gente poder, né, saber a sua história, porque tem bastante coisa pra falar, né? São 30 anos de carreira, né, na promotoria. E é interessante que a Faculdade de Direito não traz esse componente, não traz esse curso de marketing. Né? Aí o sujeito se vê advogado, por exemplo, e ele tem que fazer a comunicação do escritório dele. Como que ele vai fazer? Pelas redes sociais? Quais são os limites? Né? Mesmo o cara que é promotor, que é juiz, uma hora ou outra ele vai ter que se comunicar com a comunidade, com as partes, com a imprensa, de modo geral, né? E aí é que entra essa questão da comunicação institucional, né? Como as instituições se comunicam, como as pessoas que representam instituições se comunicam. Então eu achei o tema assim super interessante da gente conversar. Nossa, já deu uma tremida aqui já. Eu já segurei que eu já tenho várias perguntas. Eu acho que hoje vai ser aula de direito e aula de oratória também, cara. Você fala muito bem, né? Que bom que eu não falo tão mal, né? Já é um começo de boa comunicação. Um raciocínio muito claro, é muito legal isso. Viu, cara. Toninho, pra gente começar, cara, você é um cara que, tem uma história incrível, filho de comerciante, mãe semi-analfabeta, e, cara, construiu uma história aí, passou em 5º lugar em direito, tem toda uma trajetória, cara, e é muito legal isso, sabe? Porque, deixa você contar, né? Conta um pouquinho dessa história pra nós aí, cara. Bom, eu fui fazer estágio no Ministério Público em 86. 89, né? Quando eu tinha nascido. Eu tinha acabado de nascer e estava fazendo estágio. Aí eu tive uma briga com meu pai lá, no negócio do comércio que ele tinha. Ele falou, você tem que procurar seu caminho, né? E eu fazia faculdade de Direito, estava no 3º ano. Mas se eu tivesse uma dor de barriga no fórum, por exemplo, eu não sabia nem onde ficava o banheiro do fórum. Quem dirá entender como funcionava um cartório, os processos e tudo mais, né? Nesse ponto, os cursos de Direito ainda eram um pouco deficientes nessa questão da prática. Aí pedi para fazer estágio no Ministério Público, depois fui fazer estágio em São Paulo, no Tribunal de Alçada Criminal, fiz fazer especialização em Direito lá. E o fato é que eu estava numa sala em São Paulo onde tinha 30 pessoas. Na época ainda não havia lei de nepotismo. 28 eram filhos de desembargadores ou parentes desembargadores. Estávamos lá eu e um outro sorocabano, Marcelo Carriel, que também não era filho de desembargador, veio a ser delegado seccional, mas ele namorava a filha do desembargador. Ou seja, era só você lá. Semi-nepotismo. O concurso era muito difícil, eu pensava, será que um dia eu vou passar nesse concurso? Né? As pessoas que estudavam lá, que trabalhavam lá, estudavam na USP, na PUC, no Mackenzie, né? E fui lá firme, estudando e tal e coisa. Moral da história, fui aprovado em quinto lugar no meu concurso. No concurso, no concurso para promotor.
Então, isso trouxe para mim uma satisfação muito grande pela lisura do concurso, sabe? Você acreditar que é uma instituição séria, você vindo do interior, sem nenhum parente na área jurídica, não tenho ninguém próximo de mim formado na área jurídica e fui aprovado no concurso. Sensacional. Tony, antes de você completar, acho que é um tema um gancho super legal para a galera que assiste. Qual dica você dá para quem tá querendo fazer concurso de estudo? Porque, cara, o 5º lugar, meu, é louvável, né, cara? O que você fez? Teve algum... Olha, estudou bastante. Fiz o básico. Os meus amigos de faculdade, eles podem comprovar o que eu vou falar. Nunca fui o melhor aluno da classe. Pelo contrário, sentava no fundão, participava das festas, né? Tá. Eu acho que a gente tem que viver esse momento de adolescência. Sim. Eu acredito muito que a inteligência é uma espécie de emoção. Né? Se você está bem emocionalmente, você é um sujeito mais capaz em termos intelectuais também. Então, escolher uma boa faculdade, identificar já logo no começo da faculdade se você gosta do curso, porque às vezes você fazer forçado uma coisa é a coisa mais horrível que existe, né? E aí, estudando já desde a faculdade, eu sempre recomendo que junto com a faculdade o aluno faça um estágio, que eu acho que é bem bacana, porque você começa a aprender a parte prática, né? Pondo a mão na massa, e depois tem que fazer um cursinho de especialização. Tá? Mas nesse período, sim, cara, estudando horas e horas por dia, quanto tempo você ficou no cursinho? É porque tem aquele estigma, né, Toninho? A galera, tipo, eu não tenho vida, para eu passar aqui, eu tenho que abdicar dali. É tipo... Como que foi pra você essa como que foi experiência? pra você? Porque, geralmente, quando a gente fala, o pessoal que fala que vai passar na prova da OB, não posso fazer mais nada, eu tenho que ficar aqui, blá, 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 blá. Quando me pergunto isso, eu lembro de uma coisa interessante. Era um sábado, né? Então amanhã é feriado, a gente vai lembrar desse... Era um sábado, tinha acabado de inaugurar ali na Barão do Tatuí, um barzinho que chamava Prainha. Depois ele virou Deck, né? Eu sei que tinha inaugurado, era do lado de casa, eu morava no Washington Luiz, sábado à tarde, né? Falei, eu vou dar uma passadinha lá para ver o barzinho novo, né? Eu tô chegando na rua, assim, tava lotado, não dava nem para passar carro na rua, né? Aí um amigo me viu, me viu chegando, falou, seu Toninho, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim aqui no barzinho. Então, você tá louco, cara, você tem que passar no concurso, volte para casa estudar. Eu falei, você tá brincando. Quer dizer, tem que estudar? Tem, é óbvio, tem que ter um horário, tem que ter uma regra para estudo, tá? Mas também tem que viver, não é uma coisa de você abrir mão do mundo para passar no concurso, né? Entendi. Eu tenho uma pergunta curiosa aqui, Toninho. Sempre tive essa pergunta, essa curiosidade para fazer. Nunca achei ninguém para perguntar. O direito, a promotoria, esse caminho. As pessoas que geralmente estão, né, que vão fazer esse curso, etc e tal, lá no fundinho tem uma sede de justiça, assim mesmo? Tipo, é interno mesmo, assim, ou não? Eu sei que tem pessoas e pessoas, né? Mas, tipo, vou melhorar o mundo, sei lá. Uma curiosidade meio nesse sentido. Um pouco tem, sabe? Meu pai era uma pessoa que lia muito, né? E ele sempre assinou, ele gostava do Estadão, depois ele teve um tempo que assinou a Folha, e assinava sempre a revista Veja, e eu, por conta disso, lia muito esses jornais. Meu pai era um sujeito que lia muito mais que eu. Entendi. Né? Acho que pela idade, ou pelas circunstâncias de trabalho, ele tinha mais oportunidade que eu, ele lia muito. E ele era muito crítico das coisas do país. Né? E eu sempre cresci com ele ouvindo essas críticas, e a sua pergunta me trouxe essa imagem. Né? Um dia eu já estava trabalhando como promotor, fazia um certo tempo, e nós estávamos discutindo aquela questão da loteria, né? Que teve a raspadinha, teve a papatudo, e o governo quer reter para ele a oportunidade de explorar os jogos, né? Fechar os cassinos. E eu conversando com meu pai a respeito disso, e meu pai criticando, eu falei, pai, deixa eu perguntar uma coisa, o que o senhor já fez para combater essa situação? Ele ficou olhando, né, aquele cri. Assim, porque eu fiz isso e faço todo dia. Então, eu acho que eu tenho um ponto de vista diferente do seu, porque eu estou trabalhando com isso. Legal, então, isso responde a sua pergunta. Eu acho assim, existe sim uma sede de justiça nas pessoas que vão fazer direitos. Legal, principalmente das mulheres, porque hoje mais de 50% das pessoas que passam no concurso são mulheres. Inclusive a última aprovada no concurso de Sorocaba, a Maiara, filha de um grande amigo meu, Maiara Lippel, né? Ela fez São Francisco, foi lá, passou no concurso para o Ministério Público. Muitas mulheres têm procurado essa área jurídica, seja na advocacia, seja na magistratura, seja na promotoria. Que legal, cara. E aí você passou em 5º lugar, né, no concurso, e aí começa a sua carreira na promotoria pública. Como é que foi isso? Começa em Campinas. Trabalhei em Piedade um mês, mas praticamente
foi o susto inicial, aí já logo fui para Campinas e fui para a Promotoria da Infância e Juventude. Tá. Tinha um fórum separado lá para a Infância e Juventude, e aí você sente o peso da caneta, porque você é que faz os requerimentos para internar um adolescente, para prender uma pessoa, para tirar o filho de um pai que está espancando, você que movimenta a justiça. O judiciário ele é inerte, ele é provocado pelo advogado, pelo defensor público, pelo promotor, ele fica lá inerte. E aí comecei a trabalhar, era tudo o que eu esperava, e mais um pouco, muito mais emocionante, muito mais perigoso. Morei 2 anos no quartel da Polícia Militar lá em Campinas. Sério? Uma porque o nosso salário no começo de carreira era bem apertado, e eu para ficar em hotel o mês todo lá em Campinas, eu gastaria todo o salário em hotel. E a outra questão de segurança, né? Então, morei 2 anos lá em Campinas, no quartel da Polícia Militar, depois fui para São Pedro, depois fui para Salto, aqui eles não gostam que falem Salto de Itu, mas aqui em Salto, né? Salto. E depois vim para Sorocaba, fiquei primeiro na Promotoria Criminal, depois fui para Infância e Juventude, aceitei um convite para ficar 3 anos no GAECO, que é um lugar também fantástico de se trabalhar no Ministério Público. Eu diria que as experiências lá foram assim, muito reveladoras dos sistemas criminosos do Brasil, seja de um lado o crime organizado, aquele crime mais violento e que envolve tráfico de entorpecentes, seja o crime sofisticado, que é o crime de colarinho branco, que envolve corrupção, envolve lavagem de dinheiro. E aí, por fim, achei que estava encerrando a carreira já, eu caí na reforma da Previdência do Dória, né, de 2020, eu aposentava em abril de 2020, mas caí na reforma da Previdência, vou ter que ficar mais um tempo. O Procurador-Geral me convidou para assumir um cargo no GAEMA, que é o Grupo Especializado em Meio Ambiente. Hoje eu atuo em 30 cidades aqui da nossa região, cuidando especificamente dessa questão do meio ambiente. Caramba. Então, posso dizer que, assim, numa resposta curta que eu tentei enxugar, é uma carreira gratificante. Pô, cara, cada tema que deve ter pingado na sua mesa, meu. Sim, muitos dramas. Não, eu acho que desde o começo, Jairo, imagina, ele sai, ele vai, entra na promotoria e aí já começa questões emocionais, né, de você lidar, tem que mandar prender, tem que mandar soltar, pega do filho lá, né, tipo, tira do pai, olha... Viu, Evelyn, com 24 anos. Então, é isso mesmo, cara. Eu fui casar com 38, você pensa que várias vezes sentou na minha frente um pai de um adolescente que eu estava processando, escuta, o senhor tem filho? E eu não tenho. Porque, tipo assim, você não sabe o que é ter filho. Sim, cara. Né? Então, é uma experiência de vida bem... Eu fui fazer psicologia num certo período, porque o que aconteceu? Um caso rumoroso, né? A mulher queria se separar do marido e eles tinham um filho, uma filha, né? Só que a filha, eles vieram do Nordeste, né? E a filha estava registrada só no nome do pai. Que é uma coisa rara. Você normalmente tem o nome só da mãe, não tem o nome do pai. Nesse caso tinha o nome do pai, mas não tinha o nome da mãe. E para ela levar a menina, eu falei, olha, só tem que ter documento. Vamos acertar a certidão de nascimento dela, vou fazer um requerimento para o juiz, a gente inclui o nome da senhora, eu vou precisar ouvir seu marido, tal e tal. E ela saindo da promotoria falou, doutor, sabe que não vai acontecer nada? Que o marido era violento, por isso que ela estava querendo se separar, né? E eu falei, olha, eu acho que não tem nada indicando que vai acontecer, eu vou chamar ele aqui, a gente vai fazer o procedimento. Ficou por aí, ela foi embora e nunca mais voltou. Eu estranhei aquilo, lá pelas tantas pedi para a polícia fazer uma investigação, a polícia foi na casa dela, achou que o marido estava com atitude suspeita e a menina estava lá. Eita. E aí ficou aquela discussão, será que ela voltou para o Nordeste sozinha, não voltou na promotoria? A astúcia dos policiais foi muito importante, eles pediram para entrar na casa, o sujeito deixou eles entrarem, eles viram uma horta nova, foram cutucar a horta, enfim, a mulher estava enterrada no fundo do quintal. Caraca, velho. Ela foi esganada, né? E ele foi o marido que matou a mulher, enterrou ela no fundo do quintal, e eu fiquei com um drama de consciência muito grande, eu era muito jovem, né? Se eu podia ter feito algo mais, ou ter feito um atendimento de uma forma tal que eu conseguisse evitar a morte dessa mulher. O fato é que, daí por conta disso, fui fazer psicologia, trabalhei nos 2 processos de júri que aconteceram para condenar o sujeito, né? Por incrível que pareça, no primeiro ele foi condenado, no segundo ele foi absolvido. Você vê que a nossa justiça, não é possível, por mais que a gente faça... Não é possível isso. O advogado trabalhou bem numa questão, ela foi esganada. Sim. Esganar é você matar a pessoa sufocando pelas mãos.
Só que por um erro, o processo de trabalho, o perito escreveu que ela foi enforcada. E aí a tese da defesa era de que ela se enforcou sozinha lá e o sujeito só achou o corpo lá pendurado e resolveu enterrar para fugir do flagrante. Então, vingou essa tese, ele respondeu só pela ocultação de cadáver e não pelo homicídio. Você vê como são as coisas. Nossa. Não, essa conversa aqui, não, já dá uma... Hoje temos a presença ilustre dos nossos amigos aqui. Prepara aí o relógio porque vai longe. Vai longe, cara. E nosso, cara, eu acho que é o maior seguidor nosso. Joãozinho, cara. Joãozinho, obrigado, seja muito bem-vindo aí, Vardão. Obrigado por fazer a ponte aí também. Muito obrigado. Muito legal. Maravilhoso. Cara, assim, eu não consigo imaginar a sensação, de verdade mesmo, dos turbilhões que você passou. E, cara, eu queria que você falasse, por exemplo, dessa responsabilidade, né? Porque da responsabilidade em geral, no sentido, tipo assim, tem muita gente que tá buscando, querendo, tem todo tipo de pessoa que assiste a gente aqui, né? E assim, o quanto essa responsabilidade ela é importante pro amadurecimento, mas o que de repente, nesse momento para quem tá querendo promotoria, quem tá buscando isso, nessa juventude, o que você fala assim, cara, é legal você ir também por esse caminho? Dá uma dica aí, cara, porque você tem muita experiência aí. Sabe o que eu acho, Jair? Sabe o que eu acho, cara? Todo mundo tem capacidade de ajudar. Vamos pensar que começa um incêndio aqui. Beleza. Um vai tentar salvar o PP, o outro vai tentar puxar a cadeira, vamos tentar quebrar o vidro para sair daqui. A diferença do promotor de justiça, ou do juiz, ou do delegado, é que ele tem um pouco mais de experiência, como se fosse um bombeiro. Eu sou bombeiro, estou aqui dando entrevista, aconteceu um incêndio, eu vou ter mais traquejo para enfrentar aquela situação aguda, né? Mas eu acho assim, o anseio de justiça todo mundo tem. Uma das coisas que eu mais tenho vontade, depois de 30 anos de carreira, é que o Brasil migrasse para o sistema parecido com os Estados Unidos de júri. E não um juiz julgar se você é culpado ou inocente, jurados. Legal. Todos os casos, cara, todos que os legal, casos. Cara. A gente separa casos simples, o que for uma multa de trânsito, um estacionamento, você dirigiu embriagado até certo tanto, não cometeu nenhum acidente, você vai pagar uma multa lá, vai perder certo. a primariedade, mas não vai reunir um júri para discutir se você tinha motivo ou não, né? Se era house ou se era vinho. Né? Então, mas nos casos agudos, nos casos onde você vai decidir a vida de uma criança e fica com o pai e com a mãe, nos casos onde você vai decidir herança, nos casos onde você vai decidir a vida das pessoas, se fica preso, se não fica, e nos casos graves que afetam a sociedade, corrupção, tráfico de entorpecentes, você tem o sujeito julgado pelo júri. Que legal, com penas severas. Porque aí o que acontece? Todo mundo sabe que se cair lá, você corre o risco de tomar uma penada gigante. No sistema que nós fomos construindo, o que aconteceu? A gente sempre pensou a legislação para o cidadão de bem. E ela realmente protege o cidadão de bem. A Constituição de 88 protege o cidadão de bem. Toda a legislação protege o cidadão de bem. Mas ela não ajuda a sociedade a punir o criminoso. Nossa, cara. Né? E aí cara, a gente fica numa... Você pegou essa? Você tá anotando essa aí? A gente tá fazendo o seu e-book. A gente tem o e-book do convidado no final. Que bacana. Eu gosto muito dessa área de comunicação. Acho que vocês estão... Aliás, achei lindo o estúdio aqui. O escritório de vocês, pode ter certeza que é mais bonito que o meu. Estão convidados para ir lá. Eu acho que sempre é bacana você poder ir na promotoria sem intimação. É a melhor forma. E vocês ajudam muito nessa comunicação que as instituições precisam ter, que as autoridades precisam ter, que os agentes públicos precisam ter. Né? Obrigado, as pessoas querem saber o que a gente está fazendo e quem nós somos também. Porque às vezes parece que eu nasci assim, de palitozinho, inteligentinho, fui lá, eu sou rigoroso. E não é assim, né? Por trás de cada profissional existe um ser humano, né? Legal, Toninho. Toninho, dentro da sua fala agora aí, cara, muito interessante. Tem uma pergunta que, pegando o gancho com o Weber aí, e um assunto que o Weber gosta muito. Quais ferramentas você usou e ao longo da sua carreira você desenvolveu para não fazer parte daquele núcleo, daquela situação, para que você chegasse na sua casa e conseguisse, cara, sei lá, tocar a sua vida de uma forma? Porque são temas que pingavam na sua mesa, né? Pingam até hoje, enfim. E esse foi só uma gotinha dos temas, né? Imagina a quantidade que tem. Quantas coisas você tem, né, de experiência. Mas assim, como que você se blinda disso? Eu acho que são camadas, tá, Jairo? A primeira camada é você ter um conteúdo técnico bastante robusto. Tá. Ao longo da minha carreira, na infância e juventude, por exemplo, eu ganhei mais de 92% de todos os processos que eu fiz. E isso com recurso
de advogados, de defensoria pública, para o Tribunal de Justiça de São Paulo e também para o STJ, para o Supremo, enfim. Isso eu dedico a um conhecimento técnico. Você tem que ter um domínio técnico da matéria para ter segurança do que você faz. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você precisa conhecer o processo. Se eu errei, eu acho que eu posso ter errado algumas vezes na carreira, é porque algo do processo me escapou. Algum detalhe que eu não percebi, que eu não... Qual é a história que eu contei dessa senhora, né? Algo escapou e ali pode ser que eu tenha errado. Sim. Então tem que ter um conhecimento muito seguro do processo. O volume de trabalho acaba tornando a gente um pouco insensível. Entendi. É tipo um médico, assim, na verdade. Você está muito de frente com a violência. Nós temos um índice de violência bem alto no país, né? Você vê o número de homicídios aqui no país, você vê o número de assaltos à mão armada, os crimes graves aqui, os estupros, a violência doméstica, violência contra a mulher, tem um índice de violência grande. Então você, de frente com isso o tempo todo, você acaba criando uma espécie de blindagem emocional para isso. Naturalmente acaba criando isso. Só que é como a nossa imunidade, né? Eu estou de máscara aqui, até peço desculpa para quem está nos assistindo, né? É um cuidado que eu acho que eu preciso ter comigo e com vocês também, né? Mas algumas coisas foram essa blindagem. Algumas situações, elas te derrubam assim emocionalmente muito, muito. Você fica dias, meses se remoendo em função de determinadas situações, né? Até porque, no caso de advogado, você representa o interesse de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma empresa. Eu, enquanto promotor, eu represento os interesses de toda a sociedade, desde a faxineira de casa até o prefeito. Né? Então, eles esperam de mim que eu faça um trabalho técnico adequado para aquela situação. Vamos pensar em infância e juventude. Nós ficamos aí, quando assumi a promotoria da infância e juventude, 3 ou 4 anos como recorde estadual de adolescentes internados na Fundação Casa. Só uma cidade tinha mais adolescentes internados por atos infracionais que Sorocaba, a capital, São Paulo. Sério? Eu tinha mais adolescentes internados na Fundação Casa que Campinas, que tem 1,5 milhão de habitantes. Era São Paulo e Sorocaba. 3 ou 4 anos seguidos, esses índices. Porque nós éramos extremamente rigorosos aqui em relação ao tráfico, ao porte de entorpecentes, enfim. Depois veio uma súmula do STJ, você vai perguntar, mas o que mudou? Veio uma súmula do STJ amolecendo o tratamento em relação ao tráfico de entorpecente para adolescentes, e aí eu não ia contra um tribunal superior, sob pena de responder numa corte internacional. Então, acabei tendo que mudar meu entendimento, mas eu acho que eu cumpri o meu papel de promotor da infância e juventude defendendo a sociedade, porque muitas vezes a pessoa se pega assim, coitadinho, o adolescente, o bandido. Eu não sou advogado dele. Eu sou seu advogado. Eu sou o seu advogado. Sou advogado deles, da sociedade. Cara, muito louco isso aí, cara. Muito louco. Toninho, pegando esse gancho, cara, explica para o pessoal, cara, como é que funciona, né? Você tem uma situação pontual, como que a promotoria promove a justiça, envolve advogado, como que é esse... Sempre que acontece alguma coisa que tem intervenção do Ministério Público, principalmente nos crimes, vamos pegar o que é básico. Vamos pensar que você está aqui sentado comigo, já estão furtando o seu carro. Leva o seu carro embora, você sai, cadê meu carro? Você vai procurar a polícia. Se a polícia encontrar o criminoso, não seria justo que você, Jairo, fosse lá na justiça contratar um advogado para processar ele. Até porque você ia se expor pessoalmente. Né? Esse papel é o papel do promotor, defensor da sociedade. Né? Então, o promotor vai substituir a vítima nessa situação. Há uma vítima que morreu no hospital, erro médico. Houve erro médico? Não houve erro médico? Vamos investigar. Se o médico for processado, quem processará é o promotor. A vítima pode até pedir indenização num processo civil por advogado, mas a parte criminal, 99,9% da parte criminal do Brasil é feita por promotores. E promotores estaduais. Nós tivemos uma intervenção assim, bastante importante na história do país, na Operação Lava Jato, pelo Ministério Público Federal, mas o Ministério Público Federal não tem 1% do que tem das ações do Ministério Público Estadual em todos os estados do Brasil. Cara, aqui eu tô, cara, com 50 milhões de perguntas aqui, é muito, muito, muito interessante tudo isso que você está falando, mas eu queria puxar dentro de toda essa trajetória, assim, você falou também do GAECO, né, que você participou lá, e eu acho que você pode explicar um pouquinho, pensar, tem muito nego, o nosso produtor, o que é o GAECO? O nosso produtor ali, ele não sabe, entendeu?
Então, contar pra essa galera um pouquinho o que é o GAECO e, cara, algumas histórias que você passou lá também, porque eu acho que tem muito conteúdo rico aí. Você sabe que é uma coisa que eu detesto, brinco muito com meus estagiários, né? Eu falo assim, eu detesto sigla. Porque daí tudo vira sigla. MPSP, CP é Código Penal. É tudo coisa dos gringos isso aí. É tudo coisa dos gringos. Mas tem no marketing também. Quem que vai entender isso? Não, no marketing tem sigla pra caramba. No marketing tem sigla pra tudo. Outro capítulo. Para ser bem objetivo, assim, o crime se especializou no Brasil. Né? O crime se especializou. Tem duas grandes empresas aí cometendo crime no Brasil. Uma mais sofisticada, que são os crimes ligados ao capitalismo, crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, empresas que estão envolvidas com corrupção, né? E esses crimes são praticados por organizações criminosas sofisticadas, que envolvem pessoas muitas vezes milionárias, de colarinho branco e tal. E você também teve uma especialização no crime mais comum, no crime de varejo, lá o sujeito que basicamente está envolvido com o tráfico de entorpecentes e acaba fazendo lavagem de dinheiro desse tráfico de entorpecentes e acaba também praticando crimes de violência para se manter no tráfico, seja homicídio, seja outros crimes graves. Então você tem essas duas grandes especializações, vamos chamar assim. A promotoria tem que se especializar também. Né? Só para pegar um gancho, tipo, eles são uma empresa mesmo. São uma empresa. Tipo, tem hierarquia, os caras passam de cargo, independente do A ou do B, os caras são uma empresa, né? Você tem funcionário ali, é conta, Heber, se você me perguntasse, no mês anterior ao entrar no GAECO, se você me chamasse aqui e falasse assim, assine um documento que não existe PCC, eu assinava. Eu acreditava que não existia. Nas proporções que dizem por aí. Entendi. Né? A hora que eu entrei no GAECO, comecei a ter acesso às informações mais sigilosas, aí que eu entendi o tamanho da empresa. Se a gente for lembrar, quando o Sérgio Moro assumiu lá como ministro da Justiça, ele separou os líderes do PCC nos presídios federais do Brasil inteiro. Né? Isso deu uma acalmada no movimento. Mas existe um movimento forte e um movimento perigoso. É o PCC e o Comando Vermelho, as duas grandes organizações do Brasil? Elas se alternam em liderança, né? Até porque tem muitos homicídios, tem muitas prisões no meio do caminho, né? Mas tem um crime organizado, sim, que é voltado para o tráfico de entorpecentes. Até é interessante pensar nisso. Há quanto tempo que vocês não veem uma apreensão de uma fazenda de maconha, de uma fazenda de cocaína? Aliás, nem tem plantação de cocaína aqui no Brasil, de papoula para fazer cocaína, né? Ópio, enfim. O grande problema do Brasil na questão do tráfico de entorpecentes, para mim, está também na questão das fronteiras, né? Como que essa droga entra no país e a quantidade que ela entra no país. Como combater isso? Tem que ser uma organização estratégica assim, muito grande. Nem os Estados Unidos conseguiu combater. Você imagina se é fácil combater um negócio desse. Mas, enfim, a promotoria resolveu criar uma SWAT da promotoria, um órgão especial, um GOI, né? Grupo de operações especiais, onde os promotores têm mais tempo, mais estrutura. É voluntário, você não vai para um lugar desse se você não quiser, né? Não é um negócio que o sujeito vai lá e designa você. E aí nós descobrimos que nós temos valores, assim, gente que é muito bem preparada para trabalhar nessa área. Aliás, eu tive uma outra surpresa no meio ambiente, né? Eu já sabia que tinha pessoas bem preparadas no meio ambiente, mas eu não imaginava quanto. Né? Os promotores que trabalham comigo no GAEMA são de um nível técnico assim que me assusta. Eu acho que eu fiquei defasado no tempo. Olha, todos têm mestrado no exterior, formação assim, acadêmica sólida, são muito especializados na matéria do meio ambiente. E a matéria de meio ambiente no Brasil é uma colcha de retalhos, né? Como toda a legislação. Se você não tem alguém muito especializado, você não consegue caminhar nesse tema. Porque envolve também engenheiro ambiental, empresa. Você imagina uma empresa gigantesca, né? Indústria automobilística, é um negócio gigantesco. Então tem pessoas muito especializadas. Eu que já estou na terceira idade, com 30 anos de carreira, me renovei, porque eu tive que estudar de novo. Estou estudando muito para me apropriar das questões do meio ambiente. Estou gostando muito dessa área nova. Agora só falta contar umas histórias do GAECO, que a gente não vai fugir das histórias aqui, né? Achou que ia fugir das histórias aqui? O Brasil quer ver, quer saber, quer ouvir. O quão especializado é o crime organizado? É difícil de mensurar. É difícil de mensurar. Em termos de tecnologia, assim, enfim. É difícil de mensurar. Nós temos um crime violento que ele envolve uma situação de força, né, de violência. Com violência você consegue comandar um grupo de pessoas, né? Depois da violência você tem corrupção, né? Eu acho Tropa de Elite um filme que é bastante esclarecedor. Cara, eu tinha anotado aqui, cara. Eu tinha anotado aqui. Tropa de Elite. O 2, inclusive. Cara, principalmente o 2.
Os dois são ótimos. Mas assim, o 1 pra mim, o fechamento em Brasília, pra mim ele arrepiou. A hora que fecha o aviãozão passando e tipo... E o 2 pra mim ele é tipo... É o 2 que fecha em Brasília, não é? Acho que é o 1 que fecha em Brasília. Ou é o 2? É o 2 que fecha em Brasília. É assim, fantástico. Você conseguiu resumir a história do crime no Brasil assim, de uma maneira muito concreta, muito parecida com a realidade, né? Eu acho que para melhorar isso a gente tem que melhorar a legislação, ter uma lei mais dura, senão a gente não consegue melhorar isso. E assim, tem muitas histórias, né? Eu acho que... Tem uma do padre boa que você contou pra mim. Pô, tem a do padre. Mas a do padre acho que era infância e juventude que você estava, ou já estava no HE? Não, eu estava na promotoria criminal. Criminal. Tem 50 vezes, ele não dá pra saber qual promotoria ele tava aqui. Essa foi assim, daquelas que você fica pensando, né? Cara, Nossa, essa do padre. Se eu errar aqui, o que aconteceu? Veio uma denúncia de que o padre ele praticava atos libidinosos com crianças, né? Crianças e adolescentes. E essa denúncia já vinha sendo colhida em vários lugares, né? Eu chamei a delegada do caso para conversar, eu lembro bem quem era, e ela me falou que ela estava convicta de que poderia ser verdade aquelas notícias que estavam chegando e que a gente precisava de um mandado de busca e apreensão, né? Aí fui lá, fiz o requerimento, juntei todos os depoimentos que a gente já tinha e vamos lá para cumprir a ordem judicial. Quando eu cheguei no lugar, tinha uma multidão me esperando na porta e eu não sabia que a casa paroquial ficava dentro do terreno da igreja. Uma filha de um amigo do meu pai veio nas lágrimas, falou: doutor Farto, você vai cometer um sacrilégio, esse padre é um santo, o senhor está fazendo um absurdo. E ali parado em pé com aquela multidão ali, eu pensei, agora se eu tiver errado, Deus não vai me perdoar, né? Entramos com a ordem judicial, né? E chegou lá, tinha realmente uma sauna dentro do quarto do padre, que os adolescentes relatavam, e como isso era verdade, me pareceu que deu um suporte muito grande para a versão dos adolescentes. O padre não estava presente, senão eu teria pedido a prisão dele imediatamente, né? Mas o fato é que a delegada, olhando alguns papéis que tinham lá no armário, achou um diário. Nesse diário o padre confessava que mexia com os adolescentes, ele acabou sendo preso, ele foi condenado, eu acredito que está preso ainda, né? Mas foi um caso que mexeu muito com as emoções, porque se a gente erra num caso desse, a repercussão negativa é extremamente grande, né? Não, eu acho que coisa em jogo, muita coisa em jogo, cara. Muita coisa em jogo. E aí, eu acho que também eu não sei se isso acontece ou não, né? Mas a sociedade também tem uma pressão muito forte, principalmente nesse caso, né? Não sei se teve outros casos onde eu não sei até que ponto a sociedade consegue fazer uma pressão, mas nesse caso é aquele lance, né? Tô aqui agora, se não achar nada, o que eu faço? É por isso que eu digo que seria interessante que fosse em júri. Porque aí você pode se voluntariar para o júri, sempre você teria julgamento feitos por pessoas da sociedade. Saquei. Acertou, errou, fomos nós, sociedade, que julgamos. Né? Mas você acha que no Brasil não haveria uma compra de júri? Não, acho difícil, viu? Porque vamos pensar, são muitos casos, né? Se você for ver uma corte americana, os jurados ficam lá dias e dias, horas e horas, é um trabalho bem intenso. Temos que separar crimes mais simples, o que vai para o júri e o que não vai. Né? Senão você não consegue ter estrutura judiciária para manter todo esse funcionamento. Né? Mas nos crimes mais graves, aqueles que mexem com a sociedade, eu acho que deveria haver a possibilidade de ser acionado o júri, e aí nós vamos julgar esse caso no júri. Aliás, outro dia fiz júri, fazia anos que eu não fazia, né? O colega ficou doente, o promotor ficou doente, estava no começo do Covid, e eu fui lá fazer o plenário. Assim, é muito vivo. Se vocês não assistiram, se as pessoas estão em casa e não assistiram, eu recomendo. É aberto ao público, você pode frequentar, maiores de 18 anos de preferência, né? E é interessante você ver como as coisas acontecem. Vai ver a acusação do promotor, vai ver a defesa do advogado, vai ver o juiz aplicar a sentença, vai ouvir testemunhas, se passar uma tarde lá, vai ver o júri inteiro, exatamente como acontece nos filmes. É muito legal, assim, cara, eu tenho várias perguntas também, Eber, e, por favor, tem um pouquinho de paciência da gente, que a gente é 100% leigo nesse tema. Eu acho até melhor, até melhor, porque a pergunta vem mais pura, né? Mais de acordo com o que a pessoa que está assistindo. Total, cara, então é uma oportunidade muito legal de a gente aprender um pouco. Eu queria muito ser estudante de Direito na época do Sérgio Moro, no Lava Jato ali, porque, cara, eu que não entendo
não assisti nada, mas eu assisti várias delações, a do Palocci eu assisti inteira, horas e horas, aula de direito. Mas essa não é uma pergunta, é só um comentário. Perguntas longas. Perguntas longas, tem que anotar aqui. Mas eu vou fazer um resumo. Cara, uma vez eu estava nos Estados Unidos, num Réveillon, e tinha um amigo meu que ele é brasileiro, mas estava nos Estados Unidos há muito tempo, e ele estava discutindo com a namorada dele. A gente estava na praia, tal, Réveillon, e eles começaram a brigar, ele começou a gritar com ela e pegou no braço dela. Nisso, cara, veio um policial, prendeu ele na hora, foi pro julgamento, ele ficou 5 dias, pagou fiança, mas muito rápido, express. Essa pergunta, eu queria, você falou da diferença dos Estados Unidos, e eu via muito outdoor de advogados lá, então até para dar uma navegada no marketing. Nos Estados Unidos tem o outdoor do advogado ali e tal, coisa que no Brasil não se aplica de forma nenhuma. Queria saber a sua opinião sobre esse sei lá, direito express dos Estados Unidos, pode falar assim, de uma forma leviana, e o marketing lá que é muito forte pro advogado, e no Brasil ainda não é isso. São milhares de perguntas dentro do nosso... O que importa é você falar. Tranquilo. É até legal que você contou do seu Réveillon, eu vou contar do meu, que eu tive lá, né? É assim, então nós estávamos lá em 2014 com os meus filhos, eu e minha esposa, e aí ela como que vai ser o Réveillon, como não vai ser? Ela descobriu que no hotel ia ter uma festa de Réveillon, no hotel que nós estávamos hospedados. Então, em vez de sair para tentar jantar fora alguma coisa, falou, vamos passar o Réveillon aqui, então é melhor, tá ótimo. Nos arrumamos, tudo, subimos pro Réveillon, você é brasileiro, fui lá, camisa branca, de bermuda, né? Eu cheguei lá, o jeito que estava na minha mesa estava de smoking. Meu. Pesadíssimo. Era um hotel assim, razoável, não era um 5 estrelas, mas era um bom hotel. E aí mostra o seguinte, Jairo, a diferença é cultural. Em primeiro lugar, existe uma cultura por trás do direito, e essa cultura, em alguns casos, da justiça inglesa, da justiça americana, eles são muito rigorosos. Essa questão do contato físico, essa questão da permissão, se você deu permissão, se você não deu, é muito importante. O direito anglo-saxão ele tem menos código, mas mais jurisprudência. Exatamente. E o Brasil é o contrário, tem muito código, menos jurisprudência, né? Isso me lembra uma outra história. Velho fica contando história. O Jairo estudou, você percebeu que ele estava aguardando. O produtor ali agora falou assim, cara, da onde ele tirou essa pergunta aqui agora? Foi Não, você percebeu ou não? A burocracia do direito português. A burocracia do direito português. Chega uma moça na minha promotoria em São Pedro, e ela queria saber se ela podia pedir pensão para o pai da criança que estava morando em Portugal. Eu falei, nossa, uma questão interessante, né? Como que nós vamos fazer uma carta rogatória para fazer a cobrança da pensão, se tem direito, se não tem? E ela tinha medo que ele viesse buscar a criança e de alguma forma levasse a criança embora. Isso nós estamos falando da década de 90, ainda não havia uma legislação mais específica a respeito de menores viajarem desacompanhados para o exterior, né? Aí eu falei, pô, questão interessante. E a criança está registrada no nome dele? Tá. A criança tem passaporte? Porque a criança nasceu em Portugal. Ela era filha de uma brasileira com um português, mas ela nasceu em Portugal. E eu não lembro se ela foi registrada como portuguesa ou não, ela poderia ter sido registrada como brasileira lá na embaixada, mas o fato é que o passaporte da menininha recém-nascida era português. E aí vinha o começo da minha resposta para a sua pergunta. Tinha a fotinho do nenê, tinha o polegarzinho do nenê e no lugar da assinatura estava escrito assim, não sabe assinar. Ou seja, o português ele tem horror ao óbvio, né? Sim. Então, quando ele vai fazer uma legislação, e eu não estou fazendo piada de português, meu avô é português, o português ele quer fazer uma legislação tão detalhada, tão intensa, que acaba criando um emaranhado de leis, esse juspositivismo, né? O direito positivo levado às últimas consequências. Nós temos lei no Brasil para dizer o que é ovo. Sério? Tem. E depois tem uma outra lei que complementa dizendo que determinados tipos de expressão se referem ao ovo de galinha e não a outros ovos, né? Quer dizer, então, essa questão do direito escrito, do direito positivo, de você ter muita lei para resolver o negócio, acreditar que a lei vai resolver uma situação, não vai. É um conjunto. Também não dá para a gente abrir mão de toda essa história que vem sendo construída desde as ordenações filipinas, lá quando o Brasil foi colônia de Portugal até hoje, para mudar para um direito consuetudinário, né, de costumes como é o direito inglês, o direito anglo-saxão, americano, enfim. Mas essas questões culturais, volto a insistir, elas ficam bem resolvidas quando é num júri.
Eu achei, cara... Aí você não tem problema se num caso julgou que sim, no outro caso julgou que não, porque nesse caso nós entendemos que ele pegou, mas foi sem querer, e no outro caso não devia ter pego, pronto, acabou. Aí você justifica até melhor essa disparidade de julgamentos em função da situação do caso concreto. Entendi. Incrível. E esse lance dos Estados Unidos ter aí voltando um pouquinho mais pro marketing, é cultural também nos Estados Unidos, enfim, né, meu? Os caras nascem marqueteiros lá, impressionante, você conversa com o americano, ele daqui a pouco você tá comprando qualquer coisa dele. Sim, né? sim. Os caras são no DNA deles. Você acha que vai haver uma evolução no Brasil? Porque há muitas restrições no Brasil, né, pro advogado poder se promover em termos de marketing, né? Como que você vê isso? Eu vejo com bastante preocupação, acho que a ajuda de vocês é importante para tentar entender isso pelo seguinte. Lá fazem um marketing da segurança. Que a segurança é grande, que o sistema judiciário funciona, ele é duro e ele é competente. E aqui nós fazemos um marketing inverso, né? Que existe uma situação de insegurança, que o judiciário não funciona e que a impunidade é gigante. Então você acaba tendo um componente de marketing que pode ser até maior do que a situação de fato. Né? Então, essa questão da comunicação, ela deveria ser mais... eu não acho que promotores e juízes deveriam ser vetados de discutir casos. E por que eu digo isso? Um dos principais pilares do processo é ele ser transparente, ele ser público, qualquer processo que seja, ele ser público. Porque imagina um processo onde os promotores, juízes, advogados entram numa salinha, saem com o resultado e falam assim, olha querido, você foi condenado. E ninguém tem acesso a esse processo para saber por que nós chegamos a essa conclusão, o que aconteceu. Então tem alguns pilares básicos que são assim, esse é da transparência. O segundo, que você deve ter estudado, é aquele Dual Process of Law, ou seja, o duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem que ter direito a um recurso. Eu concordo com isso integralmente, eu acho que é uma regra fundamental do direito, mas eu disse um recurso. Não exato. 54. É infinitos recursos, né? Infinitos recursos. Não dá. Suprema Corte, na minha ótica, tem que julgar questões de interesse nacional, não interesse individual. Super. Né? E aí você tem uma Suprema Corte que vai decidir, incide correção monetária na previdência social de todos os brasileiros, todo mundo que vai aposentar, incide ou não incide? Isso é um tema da Suprema Corte. Tema da Suprema Corte. Fato, decidiu, vale para o Brasil inteiro. Né? Mas o nosso sistema é bastante complexo, ele foi aprimorado em 88, se pegar a Constituição de 67 para de 88, nós tivemos avanços gigantescos. Eu acho que ela já está cansando. Está na hora de uma nova constituinte? Eu acho. Eu acho. Acho que seria interessante, inclusive, agora nós temos outros meios de comunicação, né? Quem acompanhou a Constituinte? Exatamente. Em Sorocaba nós tivemos uma pessoa, Teodoro Mendes, só. Ninguém acompanhava, nós que fazíamos direito, raramente tínhamos acesso ao que estava sendo discutido, ao que estava sendo votado. Depois de votada, eu estudei muito a Constituição, porque eu fazia cursinho em 88, então peguei o ano inteiro da aprovação, mas eu passei no concurso em 90. Então, 88, 89, 90, o tema principal era a Constituição, que ela trouxe. Estava quente. Né? Sabe decor. O jovem de hoje, com as redes sociais, ele conseguiria interferir muito mais nas discussões, nas consultas públicas. A pressão, né? Hoje, todo político, ele depende das redes sociais, ele tem que se comunicar com o seu eleitorado durante o mandato. Antes não, você elegia o sujeito, bom, tchau, daqui 4 anos a gente se vê. Hoje tem que ter ali reconhecimento. Hoje tem que ter. Você tocou num tema também, Heber, só... Não, que isso? O Jair tá roubando hoje aqui, Brasil. Hoje temos... Tem que aproveitar, né, Bardo? Tem que aproveitar. Joãozito. Joãozito tá fazendo uns TikTok ali. Eu acho que não vai fazer direito, depois desse... Ele falou, eu acho que é muito chato. É melhor acho que eu não vou fazer direito, não. Antônio, é o seguinte, essa questão da modernização, né, cara, das tecnologias, das redes sociais e tal, eu não sei se é já ou não, mas como eu assisti as delações premiadas lá, enfim, achei muito legal, deu vontade de fazer direito de verdade, cara, quando você via lá, pô, o depoimento do Lula, do Palocci eu vi inteiro, porque tinha alguns temas que eu queria saber, como que era a política no backstage, as campanhas políticas, enfim, até um Palocci fala uma hora lá que o Moro pergunta pra ele assim, em que cidade que você tava na campanha tal, ele falou assim... Eu passava em 5 estados em um dia na campanha. Imagina se está em 5 estados em um dia. Então, é muito legal, quem puder ver, está no YouTube. É aberto hoje, porque a tecnologia permite isso. Permite. Né? Eu vou te falar de uma... Sabe uma coisa que eu estou assistindo, que eu estou achando muito legal, vou recomendar para quem gosta de direito e tal, assistir, para quem gosta de democracia, para quem gosta de história, A Vida do Robert Kennedy.
E eu, por exemplo, não sabia, eu não tinha isso, ou se eu aprendi, eu esqueci. O Bob Kennedy é o pai do John? Não. Nós temos o JFK, John Fitzgerald Kennedy, que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Deram um tiro nele. O Bob é o filho? Irmão. Tá. Ajudou extremamente na campanha. Era senador pelo estado de Nova York. Tá. E acabou sendo assassinado quando concorria às primárias para a eleição a presidente dos Estados Unidos. Então mataram 2 Kennedy, 2 irmãos. E o que eu achei bacana, no primeiro caso, Lee Oswald não chegou a ser julgado, porque o assassino que teria sido responsável pelo assassinato do presidente foi assassinado também. O segundo não, ele ficou preso e foi a julgamento. Né? E nos Estados Unidos existe uma tradição de poder desenhar. Vai um desenhista lá e desenha fotografias do júri. Como no Roda Viva tem o Caruso lá que faz aquelas charges, né? Então eu vi os desenhos do julgamento. Mas a sua pergunta é extremamente interessante. Não seria muito mais interessante para o direito se todas as audiências fossem públicas, todos os julgamentos fossem públicos, estivessem nas nuvens, na rede social? Super possível, né? Eu acho que sim, tirando alguns casos onde vai haver invasão de privacidade da vítima. A vítima foi estuprada, não gostaria que detalhes do crime fossem revelados em público. Eu acho que ela tem todo o direito de pedir isso está na nossa legislação. Alguns casos mais delicados, de briga familiar, enfim. Mas eu acho que a publicidade do processo é uma coisa importante e as redes sociais elas vão avançar cada vez mais. Uma vez conversando com o Alexandre Guzmão, da Globo, eu perguntei se ia vir o 4K para o Brasil, porque eu gosto muito de tecnologia, de áudio, de vídeo e tal. E no Japão já tinha 4K e, pô, será que o 4K vem para o Brasil? Ele falou assim, eu tenho certeza que vem. Como ele era diretor da Globo, eu falei, pô, você tem alguma informação privilegiada? Ele falou, não é isso, Toninho. O ser humano ele não aceita uma tecnologia ultrapassada. Quando você só tinha tomografia, era ótimo, você queria fazer tomografia. No momento que veio ressonância magnética, você quer fazer ressonância magnética. Quer dizer, você nem quer fazer chapa mais. É igual o vinho. Você gosta de tomar vinho bom, dá Vamos fazer propaganda aqui, o iPhone, né? iPhone 12, 15, 21. Exatamente. Esquece. O Easy, né? O tênis Easy. Viu? O Brasilzão, isso aqui é a aula, cara. Eu tenho uma pergunta aqui. É uma pergunta que aqui o Vardo vai se arrepender de ter trazido isso aqui hoje, que ele vai embora só meia-noite. O Vardo tá assim aqui atrás. Ele para. Viu? Ó, cara, eu queria que você falasse, eu coloquei 3 pontos principais aqui enquanto eu tava falando. Eu queria que você falasse da tecnologia desse avanço versus a legislação versus a nossa parte tributária. A gente avançou muito tecnologicamente. O quão distante a legislação não avançou e o nosso sistema tributário. Não sei se você tem esse know-how para falar da tributária, mas eu coloquei no pacote também. Sim. Eu ia fazer versus legislação, mas eu coloquei o tributário também por conta da lei, porque você provavelmente sabe da lei. E aqui nós estamos falando, a última lei você falou de 88. Constituição. Então a tributação, que data que é a última? A Constituição é a carta magna, né? De todas as outras leis, elas têm que respeitar a Constituição. Então, como que aqui na tecnologia a gente avançou demais, cara? Quão defasado a gente tá tecnologicamente disso aí, entendeu? Eu vou só dar um tempero na pergunta do Weber. O que você acha da reforma tributária? Isso! Aí, ó. Vou começar do fim para o começo. Só pergunta lá, tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Veja que eu acho assim. Primeiro, acho que a reforma da Previdência no setor público, da forma como foi feita, não ficou bem feita. Minha opinião pessoal. E eu acho que chega num determinado momento, você deve se aposentar. Não tem que você poder ficar até 75 anos, 80 anos, 90 anos num cargo público. Né? Acho que deve aposentar. O sujeito vai dar tudo naquele período da vida dele, no melhor da vida dele, depois ele se aposenta. Porque aí nós temos mais pessoas jovens. Tenho certeza que um promotor mais jovem que eu é mais bem preparado. Ele pode ter menos experiência, mas tecnicamente é mais bem preparado. Tem mais saúde para trabalhar. Sim. Onde que eu espero que tenha mais jovens, e eu estou vendo isso com muita satisfação, na política. Porque a minha geração foi afastada da política. A minha geração você não imaginava um colega seu sendo candidato a vereador, deputado. Sim. Né? E hoje nós temos senadores jovens, nós temos deputados jovens, nós temos jovens entrando na política, assim, percebendo, de todas as classes sociais, percebendo que política é um caminho. Qual que é o caminho para mudar a legislação? É política. É política, não né? tem como. Exatamente. Então, eu acho que a juventude vai trazer essa renovação de ares. Né? Embora a saúde tenha melhorado, hoje você põe um stent e dura mais 10 anos, a nossa geração vai cada vez saindo de cena, porque aí entra a tecnologia. Quem domina a tecnologia, domina o mundo. E o jovem domina a tecnologia. São vocês que dominam a tecnologia. Vocês que dominam a tecnologia. O João! Olha o João ali, ó.
através da tecnologia. Que da hora. Né? Incrível, pô. Não, mas puta analogia. O cara deu uma resposta... E da reforma tributária que tá vindo aí? O Guedes tirando dividendo, colocando imposto de dividendo, enfim, você tem alguma... Toda essa acomodação ela é bem cataclísmica, né? Está sendo votado hoje, essa semana, o extrateto, os super salários, que tem um monte de lenda em cima disso. Eu digo pessoalmente, eu tenho um único imóvel, uma casa, que eu próprio construí com 30 anos de trabalho, num terreno que era do meu pai. Um terreno que, se eu não tivesse ganho o terreno do meu pai, que era desde 79, eu não teria condições de construir. Então, não existe essa história de super salário. Eu fui para o exterior 2 vezes na minha vida. Uma vez quando eu era solteiro e essa vez com os meus filhos só. Que você não colocou o smoke. Que você faltou o smoke lá. Então, assim, vai ser votada a reforma administrativa. Depois tem que ser votada a reforma tributária. Essa acomodação é muito importante. E eu acho que cada vez mais nós precisamos de renovação na política. Por isso que eu incentivo, jovens, entrem na política. Não esqueça aquele discurso que não, na política só tem bandido, na política só tem ladrão. Não é isso. Tem muita gente séria na política. Conheci alguns deputados novos que entraram agora nessa última legislatura. Fui a Brasília várias vezes. Estou tentando encontrar recursos para trazer recursos federais para o meio ambiente aqui em Sorocaba no próximo ano. Tem muita gente séria fazendo política. Você, como promotor, consegue articular isso, então, também, junto aos deputados, enfim? Eu tenho tentado identificar, Jairo, quais são as nossas prioridades. São 30 cidades. E as questões do meio ambiente, elas não ficam restritas ao município. Se você tem um município que joga esgoto no rio, esse rio vai abastecer um outro município. Quer dizer, você tem uma situação que é regional. Lixo. Muitas cidades estão levando lixo para Iperó. Tem um aterro grande lá, Sorocaba leva para lá, São Roque leva para lá. Nós não temos como fazer uma usina? Será que não é melhor a gente tentar fazer uma reciclagem primeiro, uma separação melhor desse lixo e o que sobrou tentar queimar? Tentar fazer um outro sistema que não seja enterrar ele lá para ficar enterrando, nós vamos enterrando isso até quando? Essa questão do meio ambiente também chama os jovens já são muito mais antenados com o meio ambiente. Sim. Então, eu acho que é o caminho. Você nunca pensou na carreira política? Eu fui convidado, eu não descarto. Eu acho assim, todo cidadão é político, todo dia, toda hora, de manhã, à tarde, à noite você faz política. Não política profissional, partidária, mas você tem que ser um agente político. Eu recebi um convite bastante importante para participar das eleições para prefeito, mas eu dependia da minha aposentadoria. Eu primeiro quero encerrar essa carreira, que eu considero gratificante. Tudo que eu sou e o que eu tenho, eu devo ao Ministério Público, eu devo à minha carreira de promotor. Sou muito grato de poder ter desfrutado de todas essas oportunidades, de ajudar as pessoas e me manter com dignidade, né? Mas eu queria encerrar esse capítulo da minha vida para ir começar outro. Não descarto a possibilidade, não. Se um dia for prefeito, declarado, imagina, é o vinho fazendo efeito, brincadeira, mas você vai Vamos ser lembrar aqui. Secretário. Conte comigo. Maravilhoso. Não, pelo menos grava com a gente, mas o Pito vai estar Não desista da gente. Não digita, Conte comigo. Vamos marcar. Ô, Toninho, pegando esse gancho, cara, você falou uma palavra muito boa, que todo cidadão faz política, e ao mesmo tempo eu queria que você falasse, a primeira coisa é, o que é marketing para você? A sua opinião, o que é marketing para você? O que é marketing para o Toninho? Para esse ser humano incrível? Essa é uma. E a segunda é o quanto o marketing na promotoria, o marketing pessoal, daí levando o marketing pessoal na promotoria, de você saber, de você entender teoricamente o jogo ali, como que é, até para você fazer as relações, porque isso, né? Queria que você desse a sua visão. Quer complementar? Quer complementar? Você tá muito. Eu gosto desse tema. Eu gosto muito, de verdade. E complementando o que o Gabriel falou, foi uma pergunta super legal, mas assim, o marketing pessoal no setor público de uma forma geral. No setor público, boa. Onde você tem que defender interesses do público, né, da sociedade, mas que é uma carta que você tem que ter ali, enfim, né? Vamos lá. Primeira pergunta é o que é marketing para Toninho Farta? Se você me falar assim, fale uma palavra que corresponde a marketing, para mim eu diria cuidado. Cuidado, cara? O que cuidado tem a ver com marketing? Tem muito a ver na minha ótica. Primeiro, o cuidado pessoal, né? Se você vai se expor no público, publicamente, na sua casa, se quiser andar pelado, é sua privacidade. Mas se você vai se expor ao público, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com o que você vai falar e você tem que ter cuidado para quem você vai falar. Caraca. De não ser agressivo, de ter uma habilidade de comunicação. Se você quer trabalhar com marketing,
você tem que ter o cuidado de ter uma boa formação, de ser bem informado, fazer o trabalho de casa que vocês fizeram, estudaram, procuraram me conhecer antes, saber do que se tratava. Não vão chamar qualquer um para vir aqui, que daí dá errado o problema. Você gastou horas do seu tempo e teve que jogar a fita no lixo. Quer dizer... A fita no lixo é muito bom. A fita no lixo é muito bom, Toninho. Maravilhoso, E ainda tentar fazer de um jeito que o sujeito não fique sabendo, né? Foi ruim, mas foi ruim para todo mundo. E essa é uma questão. Outra questão é assim, existe um componente que vem vindo de se negativar as coisas, né? Então, quando fala marketing, o sujeito é marqueteiro, já atribui uma relação pejorativa a uma coisa que não tem nada de pejorativo. Eu acho que o marketing é uma coisa positiva, inclusive para as instituições. O marketing sério, porque o Ministério Público, por exemplo, não tinha página na internet. Quando eu assumi a Infância e Juventude, eu queria ter a minha página da Infância e Juventude na internet. Pedi lá em São Paulo, mas a nossa página ainda era, do Ministério Público, ainda era bem simples. Hoje nós temos assessoria de marketing, assessoria de imprensa, que faz a página do Ministério Público, porque a população quer saber, e aí, o Ministério Público não vai fazer nada? Exatamente. Né? A comunicação é muito importante, principalmente porque os veículos de comunicação, eles aceleraram, eles mudaram muito. Hoje acontece um acidente de manhã, em 10 minutos a cidade inteira está sabendo. Exatamente. Né? E aí as instituições precisam se preparar para se comunicar nessa velocidade. Né? Existem 3 pessoas. Quem você realmente é, quem as pessoas pensam que você é e quem você pensa que é. Eu acho que o marketing ele reúne essas 3 coisas numa imagem só. Cara, não é um e-book, é um enciclopédia. Mas vamos repetir isso aí, que isso é bom, que eu vou anotar. Vai lá. Vai que você vai falar. Vai de novo, pessoal. Vai. Num personagem só existem 3 pessoas. Aquela pessoa que realmente você é, aquela pessoa que as pessoas enxergam que você é ou acreditam que você seja, e aquela pessoa que você acha que você é. Muito bom, beleza. Muito bom. Ó, quem realmente você é, o que as pessoas acreditam e quem você acha que você é. Basicamente o Sol, a Lua e... enfim. Ô, Toninho... Ele deu uma filosofada agora, você perdeu? Você viu, Toninho? O pessoal tá pegando mais um... Põe um vinho pro Varda aí, produtor. Varda não pode ficar sem beber, ele não deixa eu ficar sem beber lá, não. Resenha, o melhor lugar, você que vem pra Sorocaba. Vá pro Resenha, a Resenha é maravilhoso, é o melhor lugar, melhor comida, é muito bom, pode ir lá. Fala que você viu no Pizza com Marte, eles vão te dar um chopp de graça na conta do Eber e do Jairo. Maravilhoso, um grande abraço pessoal do Resenha, o Vardo tá aqui com a gente, o Bruno e o Killer também, grandes parceiros aí. Toninho, vocês se conheceram no Resenha? Vocês bateram um papo no Resenha? O Vardo apresentou ele no Resenha, eu quase não saí da mesa, mas eu estava sentado com umas garotas. Foi o dia que eu fui ou não? Foi o dia que você foi. Mas eu tinha ido embora. Pô, vocês ficaram... O Jairo vai, fica 2 minutos e vai embora, né? O Toninho, é o seguinte, tem uma pergunta muito capciosa em respeito a você, que é um gentleman, um cara incrível, um terno alinhadíssimo. A gente vai chamar de a hora do erro. Tem outro nome, mas enfim. Um momento na sua carreira, na sua vida, em qualquer esfera, em qualquer aspecto da sua vida que você, cara, errou. Os caras estão fazendo uma furadeira ali. E aí o pessoal tá abrindo um vinho, a gente ganhou um abridor de vinho elétrico aí, faz um barulhinho, mas tá tudo certo. Maravilhoso. Que você errou, que aconteceu uma puta, cara, aquela coisa que você toma aquela ducha quente e fala, e aí, né? Porque na sua mesa, como a gente já falou, pingaram N casos incríveis, enfim, né, no sentido da palavra incrível aí, que você falou assim, puta, e hoje é uma lição gigantesca. Você quer dar uma pensada? Eu preciso pensar, porque não, assim, eu passo bem pelos erros, né? Não fique errando toda hora, mas assim, o que eu lembro é o seguinte, eu joguei esporte individual, joguei tênis de mesa. Sério? Ping-pong mesmo? Joguei. Fui da seleção de Sorocaba. Sério? Foi. Porra, essa é o cara que o cara não foi, velho. Fui, tenho vários amigos. Eu era o único brasileiro da colônia de japoneses que jogava. Porque, é só chinês e japonês, né? E eu gostava muito, sou da época do Cláudio Cano, que é o maior medalhista olímpico do Brasil, legal, né? Medalhista... Enfim. E o meu pai jogava futebol, meu filho joga futebol. O esporte coletivo, ele te dá um aprendizado de você ganhar e perder em equipe. E o esporte individual te dá uma sensação de errar e acertar sozinho. Então, por um lado é gratificante quando você ganha sozinho, por outro lado tem um peso grande quando você erra sozinho. Eu acho que os erros do judiciário, os erros profissionais que podem ter ocorrido,
eles são erros conjuntos. Nós temos um sistema que envolve polícia, que envolve judiciário, que envolve defensoria pública, que envolve advogados. É todo um sistema complexo no qual você atua. Se a justiça errou, a justiça do modo geral, não o poder judiciário, se a justiça errou em determinado caso, eu acho que foi um erro coletivo. Né? Eu não me recordo assim de erros individuais, de estratégia. Eu digo para você assim, Jair, não tenho arrependimentos. Né? Que legal. Toda vez que eu fiz um trabalho, quando eu fui, porque eu tive a briga com meu pai, que eu fui fazer estágio no fórum, voltando no começo da entrevista, eu sentia falta de fazer algo que não fosse só para mim. Legal. Isso tem um nome técnico que é munus público, né? Você fazer algo que ajuda outras pessoas, que atinge outras pessoas. E quando você faz isso isento de qualquer interesse pessoal, isento com a isenção que a carreira me permite, né? Eu não sou obrigado a entender que um sujeito é culpado e inocente. Eu tenho livre convencimento daquilo. Como o juiz tem livre convencimento para julgar. Né? Isso te dá a liberdade de ser a sua essência, de você estar ali para fazer aquele papel. Então, eu posso dizer assim, do fundo do coração, não tenho arrependimentos. Assim, não acho que em algum caso eu fiz algo que prejudicou determinada pessoa e eu estava completamente errado do que eu fiz ali. Né? Muitas vezes eu fui chamado a discutir um ou outro caso mais agudo, assim, mais sério. Quando a pessoa me ouvia falar das provas que eu tinha, das razões pelas quais eu estava convencido da responsabilidade, da culpa do sujeito, o sujeito acabava concordando comigo e falou, você tem razão. Entendi. Né? Então eu não tenho arrependimentos. Sensacional. Manda a bola que eu tenho no gatilho aqui, assim, ó, tipo... Nós já estamos indo nos finalmente, né, cara? Eu queria fazer um negócio dele. Então vai lá, vou deixar você. Qual que é a sua a metafísica junto na mesma palavra, não metafísica, Qual que é a sua metafísica? Existe uma metafísica na sua vida? Existe, cara. A pandemia fez as pessoas refletirem muito. Né? E você tem dois grandes movimentos importantes na sua vida. Um que você pode fazer sozinho. E isso aumentou muito na pandemia. Se você pode escovar os dentes sem deixar a torneira aberta, por que você não faz isso? Isso é só você com você mesmo. Agora, existe um conjunto de coisas que você precisa fazer que depende das outras pessoas. E aí eu estou aqui justamente por causa disso. Para que você faça qualquer coisa que dependa das outras pessoas, você depende de comunicação. Ou se a gente quiser trazer para o tema do programa, a gente depende de marketing. A gente depende de que as ideias prevaleçam e não as pessoas. Eu quero ser seguido não pela pessoa que eu sou, mas pelas ideias que eu tenho. Eu quero orientar para o caminho certo, agora na área do meio ambiente, não porque eu sou promotor e a pessoa tem que me obedecer, mas pelas ideias que eu vou implementar. Eu acho que o que deve prevalecer é essa ideia. Então, nessa metafísica, eu percebo que a pandemia nos permitiu refletir muito sobre os nossos movimentos pessoais, individuais, você consigo mesmo. Isso traz um conforto muito grande quando você é um sujeito coerente. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser sério, vale a pena você ajudar uma pessoa que está precisando, vale a pena você não pegar um dinheiro que você achou no chão, porque alguém deve ter perdido, né? E também vale a pena você acreditar que existem mais pessoas boas e bem intencionadas no mundo e que a gente, juntos, nós somos fortes, que a gente pode fazer um país melhor, que a gente pode fazer uma cidade melhor, que a gente pode melhorar a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, conversando, dialogando com as pessoas, interagindo. E essa é a metafísica que me move. Que isso, Jairo. Não tenho, cara. Agora acabou as suas perguntas, eu percebi que deu até... Acabou, mas, porra, muito incrível. Viu, Toninho? Sensacional. A gente tá indo pros finalmente agora, que esse papo aqui foi muito legal. Você que tá aí, cara, manda esse vídeo, ajuda nós, cara. Compartilha, curte, dá like, se inscreve no canal, segue o Resenha lá, meu. Vai, ajuda nós. E, Toninho, se você tivesse um poder, um único poder, um gênio da lâmpada desceu aqui, só que de vez dele dar 3 poderes, ele deu um poder pra você. Um sonho que você pudesse realizar ali, cara. O que você mudaria na Constituição? Você que falou tanto de Constituição. que fosse mais amplo. Né? Se fosse mais amplo, eu ia dizer assim, eu traria Jesus Cristo de volta para a Terra. Mas como não pode essa matou, né? Vamos na Constituição. O que eu faria na Constituição? O que você acha, né?
isso aqui precisaria ser feito? Porque você tem 30 anos, você passou por muita coisa, cara. Eu tenho que ficar dentro da minha área, que é a que eu conheço mais. Eu definiria melhor as atribuições do Poder Judiciário. Legal. Melhor, assim. Que é aquela ideia que você falou do Supremo, o que vai decidir. Para você não ter tantos graus de recurso, para você ter julgamentos mais rápidos, para o poder da decisão do juiz ser mais imediato e mais pesado. Legal. Eu acho que isso traria uma pacificação social melhor. Para os juízes dos tribunais todos serem concursados, serem juízes de carreira, né? Eu mexeria um pouco na estrutura do Poder Judiciário. E colocaria também o pessoal lá para ter o... Como que fala agora que sumiu a palavra? Do júri popular. Talvez mexendo nessa estrutura, ter mais julgamentos por júri popular. Você acha que o sistema político como está hoje, né, pra gente ir pros finalmente de verdade, que eu tenho mais umas aqui, mas é rapidinho. O sistema político como está hoje, o voto regional, ele funcionaria melhor para melhorar a democracia? Por exemplo, assim, a gente tem uma atuação, o meu braço alcança no meu bairro aqui. Eu consigo falar que a luz do poste queimou, que tem um buraco na rua, que tem uma casa ali que está com problema, tal. Então assim, mas nesse bairro o prefeito é o Weber. Então eu voto no cara do bairro, que ele vai poder votar, enfim, nesse voto regional. Isso, é uma coisa mais regional. Você acha que isso ampliaria a democracia ou não? Eu acho que sim, o voto distrital. Né? Eu acho que ele poderia sim contribuir para a democracia. E uma questão que eu acho que nós deveríamos discutir, e isso é bem profundo, caberia uma discussão gigante, quem sabe com as redes sociais, com as pessoas que estão... essa discussão vem dos mais jovens, porque não virá dos mais velhos. Não, jamais. É reeleição. A reeleição tem que acabar. Não sei. Você acha mas que teríamos que discutir isso. Acho que tem que discutir. Se acabar ou não é uma questão, não tem opinião formada, mas porque o cara passa 4 anos pensando na reeleição. Enfim, Fica 25 às vezes, não. Exatamente. Heber, faz a pergunta e a gente vai pro e-book do convidado. É isso aí, que é a enciclopédia do convidado. Hoje é enciclopédia. Deu até uma melhorada no nome. É o seguinte agora. Você vai, enquanto a gente vai fazendo um resumo aqui, ó, que eu vou anotando, o Jair vai anotando ali, o e-book do convidado, que é a enciclopédia hoje do convidado, você pensa numa mensagem que você vai deixar para esse povo aí. Tá. Então... a gente gosta de falar dessa mensagem, Toninho, só pra te explicar, porque assim, cara, a gente não sabe, nem o Weber, nem eu, nem o Mike, nem o Varda, nem o Joãozinho, a gente não sabe o que os nossos nem você, o que os nossos tataravôs fizeram. Exatamente. Lá na Europa, sei lá de onde, quais são as nossas origens, mas assim, as futuras gerações vão saber. Sim. Porque tá tudo registrado. Tem um registro histórico, sim. Então, cara, imagina a responsabilidade desse momento. Sim. E daqui 2000 anos. Colocou pressão. Cara, meu falou isso. Era promotor, comeu uma pizza com os caras, nada a ver, mas foi legal. Viu? Eu vou contar as cinco fases. As 5 fases de quando a gente convida uma pessoa. Veja se você passou por isso. Primeira coisa, você foi convidado, né? Você foi convidado pelo Varda. Primeira coisa, tipo assim... precisa participar de um programa do Pizza com Marte. Beleza. Tal. Já começa assim. Aí o segundo vem o convite. Vamos então tal dia? Aí você, será que eu vou? Véspera de feriado. Vou, beleza. Aí aceitou. Aí chegou o dia da gravação. Aí, tem que gravar hoje, não acredito. O que eu tô fazendo? Que eu marquei essa reunião aqui. Aí, beleza. Aí, quando o cara chega aqui, ele já olha a estrutura e fala assim, meu Deus, aonde que eu vim parar? Vem o produtor, vem a coisa, pizza, beleza. E no final, o cara sai daqui feliz, entendeu? Porque o cara fala, valeu muito a pena. Qual fase você tá dessas etapas aqui? Eu estou na 5ª fase. A gente vai tomar um café lá. Vamos tomar. E é muito bom ser esse convidado, né? Então pense na sua mensagem. Pense na mensagem que a gente vai lá. Você é um homem de palavras, deu uma aula de oratória pra gente aqui. Muito bom. Com certeza daria uma mensagem legal. Heber, cara, eu marquei um ponto aqui que eu gostaria muito de falar. Para começar a enciclopédia do convidado hoje. Valendo. Exclusivamente hoje, tá? Enciclopédia. O resto é e-book, mas com ele vai ser enciclopédia. O domínio técnico é muito importante. Às vezes a gente esquece. Você fica nessa paranoia de mindset, de psicologia. É tudo muito importante, mas, cara, a técnica é fundamental. E o Toninho falou isso com maestria hoje pra gente. Pra mim, cara, eu levo aqui nesse primeiro ponto, inteligência é emoção, cara. Então, observe se você tá com o seu lado emocional equilibrado, porque se você não tiver emoção, raramente você vai conseguir fazer grandes coisas. Exatamente, inteligência emocional é muito importante. Eu anotei esse ponto, então o Heber já pegou aqui, mas eu vou complementar o seguinte, você precisa ser um agente político, cara. Se você quer mudanças, cara, se interesse por política, leia política, consuma política, porque só assim a gente consegue mudar alguma coisa. Se você ficar tweetando e colocando no seu Instagram revoltinha lá,
cara, não vai adiantar nada. Eu vou, Jairão, emendando essa aqui, cara, marketing é cuidado. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu achei muito interessante, porque tem tudo a ver, é cuidado com várias coisas. Então, pra você que tá aí agora, cuidado, cara, cuidado na forma que você se expressa, na forma como o outro se preocupe com isso. O telefone até tocou quando a gente falou que o marketing é cuidado, Jairão. Cara, eu reforço, cara, eu adorei essa frase, finalizo aqui reforçando o que o Toninho falou, que o Weber colocou também. Cara, marketing é cuidado, eu adorei isso. Porque muitos convidados vêm aqui, falam várias coisas, tal, em termos de marketing técnico, mas essa palavra cuidado foi a primeira vez e significa muito isso, cara. Gerão, eu gostei muito daqueles 3 pontos que ele colocou, que é o seguinte, cara, você é quem realmente você é, e você é o que as pessoas acreditam que você seja e... Aquilo que você pensa que você é. Aquilo que você pensa que você é, cara. E pro final aqui, Jairão, eu vou aqui que eu marquei muita coisa. Cara, seja seguido siga as ideias, cara, entendeu? Siga as ideias, eu gostei muito disso. As pessoas precisam seguir ideias, então tenha mais ideias e viva elas, e siga as ideias. As pessoas te seguem pelas ideias que você tem. Boa? Muito boa, muito boa. Mensagem final? Mensagem final para esse público aí. Mãe, essa aqui é para você. Obrigado por ter me criado, me cuidado e me amado. Sensacional. Valeu, bicho. Sensacional. Porra, maravilhoso, cara. Muito bom. Obrigado, viu? Muito bom. Meu você, siga a gente nas redes sociais, Weber Gabriel, Vila Sancha, Mike Magalhães, resenha, vamos pra cima, valeu! Valeu, até o próximo, tchau, tchau.